tenho 27 anos. E no começo de 2012 eu tomei uma das decisões mais difíceis da minha vida. Eu vim mantendo um relacionamento de 8 anos. A gente namorou, depois ficamos noivos. E possivelmente esse ano, em 2012, a gente ia casar. Lá mais ou menos em abril ou março, a gente terminou. Eu amava ela. Eu acho que ela me amava também, mas não sei. Acabou. E como era o relacionamento de vocês? Era bom. A gente estava junto desde que a gente se conheceu muito cedo e ficamos juntos muito cedo também. Então, de certa maneira, a gente foi desenvolvendo uma amizade ao decorrer do tempo. E, de certa maneira, a gente foi construindo uma identidade junto. Só que é muito difícil ter essa identidade compartilhada. Quando você percebe, você deixou de ser você mesmo. Não é que isso seja ruim, não é isso. Todo mundo, para ser um casal, para ter um relacionamento, você tem que abrir mão de algumas coisas mesmo. Mas eu acho que eu estava abrindo mão demais. Eu acho que em algum momento, no decorrer desses anos, eu perdi a minha essência. Eu deixei de ser o que eu era mesmo. E agora, o que você está sentindo? Eu não sei. Não sei. Eu não tinha certezas. Então eu fiz o que todo mundo da minha geração faz quando procura respostas. Amor. Amor? Eu não me atreveria a procurar por amor. Livros. Apenas livros. Procuro no site de uma grande livraria e o primeiro título é Amor Líquido, de Zygmunt Bauman. Em Amor Líquido, Bauman expõe como as relações de hoje são frágeis e inconstantes, ou, nas palavras dele, são relações líquidas. Para Bauman, nós aprendemos a amar como aprendemos a consumir. As pessoas se tornam produtos, mercadorias nas vitrines. Os relacionamentos são aquisições por conveniência. E quando o produto não serve mais, ele é rapidamente substituído por um modelo melhor. Isso me parece cruel. Continuo buscando livros. O mais recente é uma história de amor onde dois desconhecidos se apaixonam por acaso. O personagem principal, curiosamente, se chama Léo. Isso me dá arrepios. Me deparo com o inesperado. Encontro o livro de Ellen Fisher, intitulado Por que Amamos? Art Aaron and Lucy Brown and others have put 37 people who are madly in love into a functional MRI brain scanner. Ellen examinou o cérebro dos apaixonados e descobriu que o amor, como compreendemos, opera reações químicas em áreas distintas do cérebro. São 3 áreas, na verdade, e elas atuam de maneira independente entre elas. Uma das áreas é estimulada quando encontramos o parceiro ideal.
O cérebro libera uma química viciante que nos leva ao êxtase, quase como a cocaína. É o que chamamos de paixão. Outra área é responsável pelas funções da atração animal, o sexo procriador que busca apenas parceiros férteis e reage quando os encontra. É o que chamamos de desejo. A última área nos amortece com uma sensação de segurança e bem-estar ao lado da pessoa amada. Um prazer em simplesmente estar junto, de ter a presença do amado. É o que podemos chamar de segurança. Talvez o amor seja apenas química, mas é cedo para dizer. Eu continuo a minha busca. É intrigante pensar no avanço da tecnologia e pensar que alguns anos atrás nada disso seria possível. É estranho voltar sem pensar também que cada época teve a sua maneira de compreender o amor. Não é preciso ir muito longe. Nos anos 60, Beatles resumiu o pensamento da época, cantando ao vivo para 26 países, o que foi um feito inédito, a música All You Need Is Love. Tudo o que você precisa é simplesmente amor. Nothing you can sing that can't be sung. Nothing you can say, but you can learn how to play the game. It's easy. All you need is love. Nos anos 70, Bob Marley traz ao mundo uma cena de cuidado e carinho que embala a geração ao som do reggae. It's this love, it's this love, it's this love, it's this love that I'm feeling. Nos anos 80, a mesma pergunta feita por Bob Marley é feita agora por Whitesnake, no auge do rock. Is this love that I'm feeling? Is this the love that I've been searching for? Is this love? Já sem certeza, nos anos 90, a pergunta muda. Torna-se um objeto indefinido, resultando apenas numa súplica. Baby, não me machuque. What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me no more. What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me no more. Então, em 2004, Maroon 5 emplaca o seu primeiro hit, a música This Love. O amor que entra em cena parece ser possessivo, egoísta e manipulador. É tão difícil lidar com esse sentimento que ele simplesmente acaba. Então, um sentimento que antes era essencial se tornou relativo, confuso, desnecessário, ausente e falso, até se transformar em puro sofrimento. Em 2011, Criolo, eleito artista do ano no Brasil, apresenta sua música Não Existe Amor em SP. Não existe amor em SP, um labirinto místico onde os grafites gritam. Não dá SP, é aqui que eu vivo, é aqui que eu continuo a minha busca. Não precisa morrer pra ver Deus. No livro Amor Líquido, Bauman diz que o amor é bastante similar à morte, porque a chegada de um dos dois é sempre única e definitiva, não suporta repetição, não permite recurso, nem promete prorrogação. Tanto o amor quanto a morte nasce sempre a partir do nada, da escuridão. Começa sempre do começo, desnudando o caráter supérfluo das tramas passadas e a futilidade dos enredos futuros. Para muitos, o amor é eterno,
O que é irônico porque vivemos em tempos onde todas as coisas são volúveis e as mudanças acontecem cada vez mais rápido. Milhões de vozes concordam que o amor é belo, eterno e multiforme, mas estes são adjetivos vazios para um mundo superficial. Talvez um filme não seja suficiente para concluir algo. Com o passar do tempo, cada época desenvolveu a sua própria maneira de compreender o que é o amor. A minha época também desenvolveu uma maneira muito peculiar de compreender o que é esse sentimento. Eu não concordo completamente. Não quer dizer que eu seja um amante à moda antiga, nem um visionário do amor. Não. Quer dizer simplesmente que eu ainda não encontrei nenhuma resposta satisfatória o suficiente para esse sentimento. Talvez você encontre. Talvez você encontre num livro, num filme, numa música, talvez na sua religião, talvez de alguma maneira você possa encontrar isso nos dias de hoje. Eu ainda não encontrei. Em lugar nenhum. Essa é uma busca que talvez só possa acontecer dentro de mim. Talvez agora seja o momento de eu seguir sozinho.